Muito obrigado, irmãos. Com prazer, com alegria, nós damos continuidade e um pouco antes das 6 horas deverei encerrar esta minha participação. Estou muito feliz com os preletores que estarão aqui. Os irmãos serão muito abençoados. Serão os de maior serviço prestado à denominação, homens chamados a falar em toda a parte do Brasil, sul, sudeste, nordeste, norte, estarão aqui. Então, eu desejo que os irmãos aproveitem muito, tenham muita oportunidade de crescimento espiritual, de crescimento ministerial. Isso é o que eu desejo grandemente. Recomeçando o nosso curso intensivo e breve de reflexões sobre a poimenologia paulina, nós vamos considerar um aspecto relevantíssimo do ministério, que é o ministério da palavra, a ministração da palavra. E antes, entretanto, de entrar nos tópicos que estão em nossa apostila, que interessam a todos nós, eu gostaria de considerar os aspectos relevantes do que está faltando, do que está precisando ser considerado no púlpito de nossas igrejas, particularmente, porque os irmãos conhecem bem, no estado de Minas Gerais. Eu vou convidar o pastor, que foi o nosso secretário, por favor, ele vai apontar as questões que os irmãos levantam, eu vou dar um toque em cada uma dessas questões. O primeiro apontamento foi o desinteresse do homem em ouvir a palavra de Deus. Há realmente uma espécie de preguiça de ouvir, indisposição de ouvir, apatia. Aliás, eu tenho um livro em inglês intitulado Apatia no Banco, Apathy in the Pew. Quer dizer, há uma apatia. Por que apatia? Porque nós não criamos necessidade. Vocês já viram como num restaurante faz o chefe? Ele faz a gente comer com os olhos. O prato colorido, bonito. A gente, quando está sendo servido, tem vontade de comer. Eu acho que os nossos sermões não têm sido interessantes, não têm suscitado questões relevantes, não têm levantado questões a serem respondidas. Nós estamos respondendo a perguntas que ninguém está fazendo e deixando de responder perguntas que todo mundo está fazendo. Deixando de responder. Então, precisamos tornar mais relevante. Quando nós pensamos num texto, quando nós sentimos a direção de Deus para pregar sobre um texto, ou estamos expondo um livro, devemos perguntar: a que necessidades essa porção bíblica responde? A que necessidades a minha mensagem pode responder? E levante no começo: o que é isto? O que é aquilo? Como fazer isso? Como fazer aquilo? É o de que vai tratar a mensagem de hoje. Aí o irmão prega. Então, precisamos tornar mais interessante. Agora, Paulo já previu isto, quando no capítulo 4 da segunda carta a Timóteo ele diz: virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, sentirão comichão nos ouvidos, e amontoarão mestres de acordo com as suas concupiscências, os seus desejos. Não importa, vamos pregar firmemente a palavra, mas com sabedoria, produzindo apetite intelectual, produzindo interesse, de modo a que a mensagem venha satisfazer necessidades profundas. Segunda questão, pastor. Segunda questão foi colocado sobre uma falta de exposição fiel da palavra de Deus pelo pregador. Nós desenvolvemos em nossa história homilética, nossa história da pregação, desenvolvemos muito a pregação tópica. Um pouco menos ênfase a pregação textual e muito menos ainda a pregação expositiva.
que é tomar um texto, ou tomar um livro, tomar um capítulo e extrair a ideia central, a proposição central e buscar no texto as respostas às questões que o texto levanta. Nós precisamos desenvolver a pregação expositiva. Creio que numa das próximas academias nós podemos ter esse tema em um dia inteiro de preocupação. A pregação expositiva e como torná-la prática em nossos púlpitos. Acho que vai ser muito interessante esse aspecto. Prometo aos irmãos que com os líderes aqui de Minas, nós vamos cuidar de um módulo interessante de pregação expositiva, como expor a palavra. A exposição da palavra, entre outras vantagens, meus irmãos, tem a de tratar dos mesmos temas sem que ninguém diga está repetindo, porque a palavra de Deus repete. Às vezes no mesmo livro, ou em outro livro, ou outro capítulo. Então, nós vamos caminhando pela Bíblia e ela vai respondendo. Um dos grandes pregadores de exposição bíblica nos tempos modernos foi Criswell, da primeira igreja batista de Dallas. Esse homem pregou a Bíblia inteira durante o seu ministério. E os crentes contavam a sua experiência com Deus, a sua conversão, não do dia e ano, mas eu me converti em Gênesis 12:1. Me converti já em Isaías. Eu me converti em Jeremias. Eu me converti em Malaquias. Então, já no fim do Antigo Testamento. De modo que a Bíblia exposta é a alimentação constante do povo de Deus. E a grande vantagem de aparecer muito menos a palavra do que o pregador. Já na pregação tópica, aparece muito mais o pregador, o orador, e menos a palavra. Eu não estou dizendo que a pregação tópica não seja bíblica, se você tratar competentemente do tópico, buscando na palavra a resposta para as grandes indagações que o tópico suscita. Mas a pregação expositiva é importante e vamos cuidar dela proximamente. Linkando essa palavra que o senhor acabou de dizer aqui, uma outra colocação foi a incredulidade à fidelidade da palavra, a incredulidade do ouvinte dentro da palavra exposta. Incredulidade nós não podemos produzir, é o Espírito que faz. A nossa obrigação é expor de maneira clara, de maneira objetiva, de maneira bem sustentada, amarrada no Santo Livro, a verdade. Agora, é o Espírito de Deus que produzirá a resposta crente, fiel do ouvinte. O próprio Jesus falou, operou milagres, ele chorou lá perto da sepultura de Lázaro, por causa da incredulidade. Então, se diante do próprio Jesus houve tantos incrédulos, imagine diante de nós. Nós devemos pregar a palavra, entretanto, que a obra é dele. E temos uma certeza que nos anima, uma certeza grande, a palavra não voltará vazia. Uma vez Moody ia fazer conferência no interior dos Estados Unidos, não me lembro bem em que estado, ele em pleno caminho, passava por uma floresta, ele sentiu vontade de descer do cavalo e pregar. Desceu do cavalo, amarrou o cavalo e pregou um sermão evangelístico, aquela voz muito forte. Terminou o sermão, pegou o cavalo e foi embora. Foi para a cidade próxima, fez conferência. Uma noite, ele pregou, fez o apelo, foi à frente do homem e disse: eu não ouvi o Senhor agora, eu ouvi naquele dia, eu não sei porquê, eu ouvi a palavra de Deus pregada, eu percebo que a voz era sua, agora eu sei. Eu entreguei minha vida a Jesus lá no meio da floresta, eu estava lá trabalhando e a palavra me alcançou. Então a palavra não voltará vazia. Pregue, prega a tempo e fora de tempo, porque o fruto há de vir. Outra questão? Também está ligada nessa palavra: falta de conhecimento bíblico e a superficialidade por parte do pregador. Aí já é mais sério. Aí o problema não está com o ouvinte, mas com o pregador. O pregador não se aprofunda no estudo da palavra, ele pega o texto fora do contexto e o torna um pretexto.
A mensagem é dele. Ele não faz exegese, ele não tira de dentro do texto a mensagem. Ele põe no texto o que ele pensa. E aí, meu amigo, a mensagem não vai abençoar. O pastor primeiro tem que crer na eficácia da palavra. Tem de saber que a palavra é palavra de Deus. Que ele não alimenta o rebanho com alimento seu. Assim como o pastor, nós vimos aqui numa das preleções, não serve às ovelhas uma alimentação que ele produziu, é Deus que produziu, não é? A alimentação, os pastos verdejantes, a água límpida. Então, nós temos de pregar essa palavra sabendo que os frutos virão. Agora, vamos estudar. Tenha bons comentários bíblicos, tenha comentários exegéticos, aprenda inglês. Estamos propondo em mudança de currículo na nossa faculdade, inglês funcional, e inglês para leitura, teológica e filosófica, de modo que todo aluno saiba ler o texto, ler um texto exegético, ler um dicionário, uma gramática hebraica, grega, e pregar a palavra. Porque não é possível num curso de seminário dominar hebraico e dominar grego, é uma pretensão. Você teria de fazer um curso de universidade, especialmente hebraico ou grego. Já você encontra textos, trabalhos preciosos, comentários exegéticos. Você encontra no próprio Google. É só pôr o texto no Google e vem várias opções exegéticas, explicação das palavras, da etimologia, da história, do termo. É uma beleza. Trate de aprender inglês. Esse inglês que prepare para ler bons comentários. Assim como o padre precisa conhecer muito bem italiano, porque a literatura católica está em latim ou italiano, assim o pastor evangélico tem que conhecer inglês. É o nosso koiné do século 21. Bem, outra questão que é suscitada. Pastor, permita-me fazer uma junção de duas aqui, porque elas estão linkadas uma à outra. A primeira é a forma inadequada da exposição da palavra, tendo o uso exagerado da mídia, da tecnologia. E, por sua vez, a outra colocação foi uma pregação de forma inadequada, vista o homem pós-moderno. Então, ele já está à frente e a pregação, a exposição de 50 a 70 anos atrás, mas, ao mesmo tempo, uma congregação onde o orador, o pregador usa muita tecnologia e pouca palavra. Eu creio, meus irmãos, que a tecnologia tem ajudado muito, não é? O PowerPoint, a apresentação do texto, alguns usam imagens, movimentos, mas eu vejo um problema, eu vejo também. Às vezes, o ouvinte se preocupa mais com a apresentação, não é? Do texto na tela, do que em ouvir a palavra. Por outro lado, quando nós vemos pronta a imagem, nós não exercitamos a imaginação. Há um embrutecimento da imaginação pela imagem. Eu sei que uma das características da pós-modernidade é a época, é o tempo em que a imagem prevalece sobre a palavra. Então, nós estamos presos, a televisão nos tornou escravos da imagem. A televisão. Então, não permitimos que as pessoas imaginem. Por exemplo, digamos que eu apresentasse ali na tela a história do filho pródigo. É uma coisa, você está vendo já. Mas se eu conto a história e você vai imaginando a história, o filho saindo, dobrando o caminho, enquanto o pai à janela contempla o filho a caminhar, você parece que está vendo. E quando a imaginação funciona, você é muito mais tocado pela mensagem, pela palavra. Se você sabe contar histórias, se você sabe usar de metáforas ou símiles, de comparações para falar ao seu povo, imagem de cada dia, coisa simples, você manterá o seu povo preso, ligado o tempo todo da sua mensagem. Agora, usar um pouco da mídia é interessante, pelo menos os tópicos da sua mensagem, ou a reprodução de um texto, vale a pena. A gente tem
que usar, mas não abusar. Eu acho que pregadores estão abusando, estão transformando o púlpito num espetáculo didático só e não querístico de proclamação da palavra. É a minha observação. Gosto de usar os recursos modernos, mas não me torno escravo deles. Essa é a minha visão. Outra questão que o irmão suscita, que os irmãos suscitaram. Um adendo a isso, já que tecnologia, a colocação foi a falta de dependência do Espírito Santo e confiança do pregador em sua capacidade pessoal, ou seja, confiar em si e esquecer do Espírito. Esse é um problema sério, o pregador confiar em si mesmo. Eu não sei como se sente quando sobe ao púlpito para pregar. Para mim, ensinar é muito mais fácil do que pregar, é só me preparar bem, e eu comunico aos meus alunos. Mas pregar é sempre uma luta entre o céu e o inferno, entre a verdade e o erro, a luz e as trevas. Eu subo ao púlpito sempre temendo e tremendo. Aliás, isso acontece também no teatro. Nos bastidores de um teatro, algumas atrizes conversavam sobre como enfrentavam o palco, a ribalta. E conversavam as mais antigas, e conversavam as jovens, e uma jovem disse, não, eu decoro o meu papel, eu decoro a minha parte na novela ou no teatro, e não tenho medo nenhum, eu vou para o palco e faço o meu papel. Uma velha atriz disse, não tem importância não, você vai chegar lá, haverá um dia em que você temerá, você sentirá a grandeza daquele momento. Meu irmão, quando eu acredito muito em mim, Deus não tem espaço para operar na minha vida. Quando eu ponho os pãezinhos e os peixinhos da minha pesquisa, do meu estudo, nas mãos do Senhor, Ele os multiplica. É só o poder dEle que multiplica e torna eficaz aquilo que coloca em suas mãos. Não confie em você. Estude, prepare-se sim, mas ponha tudo nas mãos do Senhor. E peça ao Espírito de Deus que o ilumine, que lhe dê a palavra certa, porque é o Espírito que vai convencer. Você não convencerá ninguém. É o Espírito de Deus que convence, mas o Espírito de Deus não costuma atuar no vazio. Ele atua na palavra. Desde a criação do mundo, Ele operou sobre o caos, transformando o caos original do cosmos. Então o Espírito atuava sobre o abismo. Ele atua sobre a mente, mas havia uma matéria pré-existente. Pregue a palavra e deixe por conta do Espírito o resto. Mas pregue com humildade. Não acredite muito em você, não. Eu não acredito. Quando você prega bem, foi o Espírito de Deus que o habilitou. Então, glória seja ao Senhor. E não a você, nem a mim. Quando alguém me diz, pastor, que sermão, eu nunca ouvi uma coisa dessa. Há uns meses atrás, um ouvinte disse isso lá em São Paulo, a mim depois de um sermão, pastor, eu nunca ouvi na minha vida, tenho 30 anos de vida cristã, um sermão com esse texto. Olhei para ele e disse, o senhor já assistiu a um recital de violino? Como é que o senhor sabe, pastor? Eu gosto demais de música, vou sempre à Sala São Paulo, eu já vi peças extraordinárias de violino. Diga-me uma coisa, no fim do recital, o que foi aplaudido? O violinista ou o violino? Lógico que é o violinista, senhor, pois eu sou apenas o violino. Quem tocou em minha vida foram as mãos de Deus. Quem usou as minhas cordas vocais foi o Espírito de Deus. Então louve a Deus e não a mim. Sou violino. Aliás, aconteceu uma coisa interessante em Nova York. Anos atrás, foi anunciado um concerto, um recital de violino com o violino mais caro do mundo. Parece que o valor dele era de 5 milhões de dólares. Um Stradivarius legítimo. A sala cheia, o violinista começou a tocar, tocou 5 músicas magníficas. Foi aplaudido delirantemente. Ele foi para o camarim, voltou em seguida, pegou o violino
e o espatifou na cadeira em que se havia sentado. O auditório disse: oi, o que aconteceu? Disse: não, aquele violino não era o mais caro do mundo. O mais caro é esse agora. Fui lá e trouxe o Stradivarius e tocou. E houve delírio na plateia. Não importa o instrumento, o que importa é quem o toca. Se as mãos de Deus tocarem sua vida, você vai abençoar. Não acredite muito em você, confie no Senhor. Certo? Ok. Vamos adiante. Uma outra colocação foi a falta de relacionamento, ou seja, ruídos na comunicação do pastor com as ovelhas da igreja local. Mas esse ruído, dependente da vida que não se conforma com o sermão. Quando o pastor prega, o pregador prega a verdade, tudo certinho, mas a vida dele não é certinha, como a palavra manda. As pessoas conhecem o pastor, conhecem a vida do pastor, conhecem a esposa do pastor, e ela um tanto indiscretamente se queixa do marido. Todo mundo sabe, ele é um mau pai, mau esposo, não paga as contas. E vai pregar. Quer dizer, há um descompasso entre a pregação e a vida. Ora, se isto ocorre, quando ele prega a mensagem, é um tiro sem bala, produz ruído, mas não alcança o alvo. Agora, quando você prega a palavra e vive a palavra, quando ela brota da sua vida e da sua experiência, ela produz o impacto que Deus quer, transformando vidas. Então, tratemos de viver a palavra. E quando estamos preparando o sermão, dediquemos a nossa vida: Senhor, eu quero viver esta palavra cada dia. Eu quero que corrijas em minha vida o que estiver errado. Eu quero pregar com a minha vida muito mais altissonantemente do que eu faço com a minha palavra. E Deus vai atender a sua oração. Não pode haver ruído. E sabe que às vezes há ruído mesmo, no sentido auditivo. Os crentes comentam: olha como ele prega e vive completamente diferente. Uma vez, numa certa igreja, em Minas Gerais, isso aconteceu em Minas. Não, essa história é verdadeira, eu não vou agora botar em São Paulo uma história que foi mineira. Um sujeito estava pregando e alguém do auditório disse: desça daí, porque a sua vida não autoriza a pregar a palavra. Ele pegou a Bíblia, desceu do púlpito e saiu pela porta dos fundos. É isso, muita gente não fez isso ainda, mas poderá fazer. Então vamos cuidar de afinar a mensagem com a vida com a palavra e com o púlpito, de modo que Deus abençoe as pessoas. Vamos ver outro? Eu acredito que o senhor já deve ter falado, então agora acabou de falar, sobre essa situação, sobre a incapacidade de alcançar e até mudar a incredulidade do ouvinte. Algo está linkado aí que o senhor acabou de falar. Aqui, para finalizarmos, está colocado sobre a abundância de informação e muito plágio. Meus irmãos, plágio é furto. E a Bíblia diz: não furtarás. Ponto final. Não é vírgula. Dependendo, se for do Google, não é plágio. Não está isso lá no mandamento. Não furtarás. Você não pode se valer, se a mensagem não passou pelo seu coração, vem de outro, não vai ter o impacto que você imagina. Não, não vai. Não adianta ouvir grandes pregadores americanos, europeus, não adianta ouvir, não adianta copiar. Você tem que pegar a palavra. Você pode estudar os sermões, você pode pegar algumas ideias, você pode dizer que se inspirou num sermão de fulano de tal, a que tive acesso na internet, através do YouTube, etc. Mas você tem que estudar e pregar a sua palavra, servir o pão que você fez, com os ingredientes que você juntou, mas produzido por suas mãos.
não plagie, por favor. Quando usar uma fonte, quando escrever, referencie lá embaixo de onde você tirou, como eu fiz na minha apostila. Pode ver as notas de rodapé, pode ver a bibliografia. Isso é honestidade intelectual. Você não deve citar um pensamento sem dizer a fonte. É importante isso, isso é honestidade, não é? Vamos fazer isso. Bem, irmãos, isso tudo para que nós tratemos de alguns elementos importantes da poimenologia paulina do que respeita ao ministério da palavra. Vejam só, Paulo afirma a divina inspiração das Escrituras e sua importância fundamental. Está lá em 2 Timóteo 3,16. Toda a palavra é divinamente inspirada, não é isso? E útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, não é? Para ensinar a justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, seja maduro, capacitado. Meus irmãos, precisamos pregar a palavra tem poder. Então, vamos pregar a palavra e crer que estamos pregando sobre uma palavra inspirada. Há pregadores que leem a Bíblia, depois fecham a Bíblia e vão pregar. Como se dissesse, a Bíblia falou, agora sou eu, agora é comigo. Uma coisa bonita em Billy Graham era isso, ele pregava com a Bíblia aberta. E dizia sempre, a Bíblia diz, the Bible says, the Bible says. So, a Bíblia diz. Você prega a palavra, com a autoridade da palavra. Portanto, trate de honrar a palavra. Mesmo que você leia parte de um versículo, tenha a sua Bíblia aberta. Não precisa estar nas mãos, mas estar sobre o púlpito, de modo que você honre a palavra, mostrando ao povo de Deus que a sua mensagem brota da palavra, com a autoridade que ela tem. Mas há uma segunda coisa importante que eu quero destacar nesta manhã, ou nesta tarde. Paulo afirma que em seu ministério, que não negocia ou mercadeja a palavra para agradar os gostos humanos. Ele não mascateia a palavra. 2 Coríntios 2,17. Se algum dos colegas puder achar e ler, desembainhando a sua espada ou empunhando o seu canivete, pode fazer isso. Eu chamo o celular de canivete. Não se vai uma guerra com canivete, mas uns estão indo à guerra hoje com canivete. Quem desembainha a espada aí em 2 Coríntios 2,17? Este verbo ocorre uma vez no Novo Testamento, kapeleuo, mercadejar, cortar aos pedaços a palavra, ser um mascate da palavra. Você prega a palavra inteira, a palavra toda. Então, tratemos de pregar a palavra na sua inteireza, não preguemos um pedaço da palavra. Sabem que toda heresia costuma nascer de alguém pegar um pedaço da palavra e construir uma doutrina. Quando a Bíblia tem de ser interpretada pela própria Bíblia, você não pode ficar com um pedaço apenas. Então, muito cuidado para não mercadejar a palavra de Deus. Isto é muito importante. Paulo afirma uma outra coisa muito importante. Ele afirma que ele não torce, ele não manipula a palavra, forçando-a a dizer o que realmente não diz ou não quer dizer. A Bíblia tem sido supliciada, a Bíblia tem sido afligida, a Bíblia tem sido coagida a dizer coisas que ela não diz. A gente ouve cada coisa na televisão. E alguns pastores batistas estão repetindo aquelas coisas. Quando não tem fundamento bíblico. Quem diz que há fundamento bíblico para passar no Vale do Sal? Quem disse que tem? Para trazer água do Jordão e vender em vidrinhos. Trazer a pedrinha do Sinai.
Ora, se eu praticasse trazer coisas de lá, eu seria rico, porque já fui 10 vezes a Israel, vou agora em outubro, dessa primeira vez. Não, isso aí é fetichismo, isso não é cristianismo. Vamos ensinar a palavra, não torcer a palavra. Paulo é muito claro quanto a isso. Eu peço que um colega, por favor, leia 2 Coríntios 4:2. Está aí, prega a verdade, ele não manipula, ele não torce, ele não leva a palavra a dizer o que ela não diz. Se você tem dúvida num texto, procure textos paralelos. Faça um estudo do tema, para você não acabar ensinando algo que a Bíblia como um todo não ensina. Assim como uma mesa não fica em pé sobre um só pé, precisa de 4 pés, 6 pés, assim você precisa de sustentar na palavra as afirmações dela. A Bíblia se interpreta pela Bíblia, mas a chave final, a chave hermenêutica é Jesus Cristo. Temos que estudar a Bíblia, interpretar a Bíblia à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Por isso não defendemos a pena de morte, que tem fundamento no Antigo Testamento, mas não tem na fé cristã. Jesus não ensinou a pena de morte. Então é preciso que nós preguemos a palavra inteira. Agora vejam como o ensino impreciso da palavra pode levar a absurdos. Houve assessores do Bush pai e do Bush filho que literalizavam certas profecias do Antigo Testamento sobre os domínios de Israel. Então, nesse caso, o Iraque seria de Israel, o Irã também, toda aquela terra além do rio. Ora, esta malsã interpretação da Bíblia levou até a guerra, a destruição e a empreitadas que não glorificaram o nome do Senhor. Vamos interpretar a Bíblia. O Antigo Testamento tem que ser lido com as lentes do Novo e com a pessoa de Jesus Cristo. Nada de pregar o Antigo Testamento em si mesmo, senão nós construiremos absurdos, verdadeiros monstrengos teológicos. Muito cuidado. Mas há uma terceira afirmação. Aliás, eu pretendo escrever um trabalho dentro de algum tempo, a Bíblia, essa torturada. Eu vou falar exatamente sobre o que andam fazendo com a Bíblia. A Bíblia, essa torturada, coitadinha. Paulo nos dá-nos o exemplo de interpretar as Escrituras, à luz das Escrituras, tendo por chave hermenêutica a pessoa e os ensinos de Jesus Cristo. Nós não usamos de engano, de falsidade, nós não corrompemos, não enganamos, não falsificamos a palavra. O que nós fazemos é exatamente pregar a palavra com toda a verdade. O verbo aí é dolo, que vem a palavra dolo. Mas há uma quarta afirmação que eu quero trazer a vocês sobre Paulo e a pregação. Paulo diz aos Coríntios, e nós o confirmamos ao longo dos seus escritos, que ele expõe a palavra. Olha aí a pregação expositiva. Ele compara a Escritura com a Escritura, como fez em Bereia, onde os bereanos foram mais cuidadosos do que tessalonicenses, do que filipenses. Então, ele expõe a palavra e ensina a palavra publicamente e de casa em casa, publicamente pelas casas. É o que diz aos líderes da igreja em Éfeso, na reunião de Mileto, Atos 20, versículos 20 e 27. Se alguém puder ler para mim, Atos 20, 20 e 27, eu agradeço. Ele comunica a palavra por meio da pregação, da exortação e do ensino. 3 aspectos do ministério da palavra. A pregação pública é o aspecto querístico da ministração da palavra, através da exortação, que é a paráclesis, é o paracaléu, é o exortar, é o chamar ao lado para explicar a palavra, e através do ensino,
da didaquê. Nós somos chamados a ensinar a palavra, a discipular. Mas alguém que achou Atos, por favor, queira ler. Não esquivei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Ele não deixou de pregar nada que estivesse na Sagrada Escritura, sustentado pelo Espírito Santo. Ele comunica a palavra por meio da pregação, da exortação, ou do aconselhamento e do ensino, visando a maturidade de todo crente e capacitação para toda boa obra. Vejam só, Colossenses 1:28, se algum colega puder ler, eu agradeço muito. Colossenses 1:28. Nós anunciamos, isto é, a pregação, a proclamação, nós exortamos, nós ensinamos. O tríplice aspecto da palavra. E ele o fez, e ele diz aos anciãos da igreja de Éfeso, publicamente, em reuniões públicas e pelas casas. Como esse ministério da palavra é importante, a pregação da palavra é relevante. Então, irmãos, que aprendamos com Paulo a lidar com a palavra de Deus, honrando-a, dignificando-a em nosso ministério, e aceitemos seu imperativo e advertências, contidos no seu canto de cisne, o legado que encontramos em 2 Timóteo 4, de 1-5. Que texto lindo é este, de 2 Timóteo 4, de 1-5. É tão bonito que eu pedirei a um colega que fique em pé e leia bem forte, 2 Timóteo 4, de 1-5, e cada um de nós pegue para si essas palavras de Paulo, o apóstolo. 2 Timóteo 4, de 1-5. Por favor, fique em pé, meu irmão, e leia. Está aí, a ordem a todos os pastores de Minas, e a mim, de São Paulo, e a todos os servos de Deus que comunicam a palavra. Nós temos de pregar essa palavra, e que sejamos abençoados nesse ministério, que o Senhor quer que desenvolvamos com dedicação, com eficácia. Eu quero abrir espaço para algumas 2 ou 3 perguntas, e depois passaria ao tema seguinte, que é mais amplo, Paulo e as diversas situações do ministério, como ele resolveu. Eu quero dar oportunidade a perguntas. Eu acho que isso dá muito mais relevância a um curso. Dá oportunidade ao auditório de falar, é o feedback, não é isso? A gente recebe de volta a mensagem, vendo o que ela produziu. Alguma pergunta sobre pregação? Vamos ficar aí, não vamos sair do tema não. Quem pergunta, quem deseja falar, diga, pastor. Exatamente. Hoje se prega mais autoajuda do que a ajuda do alto. E a ajuda do alto vem da palavra, vem do Espírito, que aplica essa palavra no coração. Temos que pregar a palavra. Eu não quero menosprezar outros tipos de pregação. Dizer também que só existe a pregação expositiva, não. Grandes sermões da história da pregação foram tópicos ou textuais. Então, o que tem de ser pregado é a palavra. Prega a palavra. O como pregar
varia de tempos em tempos, de pessoas em pessoas, de situações em situações. É isso. Mas que a pregação expositiva é mestra, é matricial para todo tipo de pregação, você tem de expor a palavra, como alguém que põe a mesa com todos os alimentos e nutrientes para satisfazer as necessidades humanas. Então, precisamos de expor a palavra, explicar a palavra e buscar as suas implicações para a vida dos crentes em todos os tempos, em todos os lugares. Um pastor lá do estado do Rio de Janeiro, minha terra, uma igreja pequena, numa cidade que ficava perto da linha férrea, da estrada de ferro Leopoldina Railway. O pastor recebeu uma visita segunda-feira de um irmão, dizendo o seguinte: pastor, o senhor sabia que membros da igreja estão roubando dormentes para transformar em lenha para os seus fogões? Porque a empresa havia posto grande quantidade, muitos metros quadrados de dormentes, para substituir dormentes antigos, que estavam velhos, e punham em risco a segurança da estrada. É mesmo, irmão? O irmão tem prova disso? Tem, pastor. Eu vi irmãos levando 2, 3. Deixa comigo. Ele, a moda antiga, pegou o guarda-chuva, o chapéuzinho, e foi de casa em casa na sua igreja, todos os lares. E disse: irmão, domingo haverá um sermão importantíssimo. Eu espero que ninguém fique em casa, que vocês levem a chave. Vocês todos vão para a igreja. No domingo, ele visitou todos e fez esse apelo. No domingo, o templo estava cheinho, havia gente pelas janelas, olhando de fora. Ele disse: o meu tema hoje é muito simples, está lá em Êxodo: não furtarás. Meu irmão, ele com muita habilidade e graça, mostrou àqueles irmãos que eles estavam desobedecendo ao Senhor, pondo em risco a vida de muitos passageiros, porque a estrada não seria bem servida com os dormentes antigos, já apodrecidos. Eles estavam furtando. Isso não era de um crente. Temos que confrontar o crente em seu erro. Pegue o guarda-chuva, pegue o chapéuzinho e vá por aí, buscando os ouvintes e confrontando-os com a palavra. Não há outros recursos, não. Pregue a palavra, inste a tempo e fora de tempo. Bem, gente, a pergunta está em ordem? Sim, o irmão fez observação, sim, o irmão falou sobre pregação expositiva, sim. Há uma questão muito séria, irmãos. Às vezes, a nossa mensagem, uma série de mensagens, essa série é muito teológica, é muito de conceitos. Nós não descemos a vida, as carências, os problemas de cada dia, as aflições que os irmãos estão sentindo. Nós não pregamos ao encontro das necessidades, a mensagem se torna irrelevante. Então é preciso que, em meio a temas teológicos que são necessários para fazer a cabeça, digamos assim, dos crentes, nós precisamos pregar temas que vão ao coração. Temas sobre conflitos, temas sobre família, temas sobre relacionamentos conjugais, relacionamentos em família, problema do desemprego. Temos que pregar sobre temas contemporâneos que estão aí agitando o nosso mundo. À medida que pregamos um sermão assim, nós abençoamos o nosso povo. Um sábio pregador disse: pelo menos uma vez por mês, pregue um sermão de consolação, porque sempre há gente triste que precisa de um sermão assim. Sempre. Temos que pregar a palavra, mas com discernimento. A gente não serve só filé
não é isso? Só picanha. A gente serve às vezes uma sopinha, serve um prato mais leve, porque há pessoas que não têm condições de comer. Eu, por exemplo, não comi carne hoje, eu não como carne de porco. Eu não sou adventista, não é isso. É que eu tenho uma alergia à carne de porco. Ainda que porco seja o símbolo, por causa dos corintianos, porque eles que jogaram porco do Palestra Itália anos atrás, embora o porco seja o símbolo do meu time. Mas eu não como carne de porco. Embora digam que seja uma carne excelente, melhor até do que a carne do gado bovino. Mas eu não como. Mas então, vamos pregar a palavra e vamos ao encontro das necessidades humanas. Tenhamos olhos de ver e falemos com compaixão para os irmãos que estão em sofrimento. Aí eles nos agradecerão a porta. Pastor, Deus mandou o senhor falar isso hoje. Deus falou o meu coração. O senhor foi um instrumento de Deus para me abençoar. Então isso é muito importante.